Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde. E se você caiu de paraquedas aqui, esse é o cafezinho. O que é o cafezinho? O cafezinho é quando um dos escritores que eu fiz resenha durante o mês ganhou a enquete e escolheu um tema e agora estamos todos aqui gravando. O tema escolhido pela Elisa foi Dicas para Iniciantes. Então, como só nós duas não podemos dar dicas, a gente chamou mais gente e agora estamos aqui em 4 pessoas. Por favor, gente, se apresentem. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elisa, eu tenho 24 anos, eu escrevo desde que eu tenho 14, eu comecei a escrever com fanfic de One Direction, então se tem Directions aí, me adicione. E depois eu migrei para livros originais, eu escrevo uma fantasia, eu já escrevi o primeiro livro, estou escrevendo o segundo, e é isso, eu escrevo mais ou menos uns 10 anos, basicamente. Olá, gente. Meu nome é Bianca Pompeu e eu sou de Assis, São Paulo. E eu escrevo desde os 11 anos. Mas eu acho que eu já contava histórias bem antes para as minhas primas, meus amigos na escola. E os meus gêneros são fantasia e romance sobrenatural. Mas eu me arrisco em tudo um pouco. Eu faço veterinária na Unimar, mas agora na quarentena, né? Infelizmente, minha faculdade está parada. E a minha primeira experiência com a literatura foi publicando Deusa das Sombras no Wattpad. Ela tinha um outro nome em 2014, Academia das Sombras. E, bem, foi emocionante, né? Porque eu tive o primeiro contato com os leitores e eu pude ver o que eu deveria melhorar, né? E depois eu continuei escrevendo mais para mim mesma, até que com 20 anos, né, em 2020, agora eu recebi um contrato de publicação. E o livro está sendo desenvolvido pela editora agora, tá no início, mas foi a melhor notícia de 2020 para mim. Meu nome é Leandro, eu escrevo, deve ter por terra uns 10 anos também. Curiosamente, eu escrevo a mesma história. Curiosamente, eu tenho uns 10 anos. Atualmente, eu estou na versão que eu acho que pode ser a final. Eu publico ela pelo Wattpad também. E embora a história já tenha mudado de nome inúmeras vezes, ela sempre carrega os mesmos elementos. Eu tenho até um pouco de vergonha de já estar trabalhando nisso tem tanto tempo. Não, mas eu super entendo isso também, porque o meu livro eu escrevo ele desde que eu era mais nova, e eu já fiz tantas versões diferentes, escrevi tantas formas diferentes, mudei narrativa, então eu acho que faz parte, né? Nem todo mundo escreve livro muito rápido, assim, acho que acontece. E, bom, eu, como vocês já sabem, eu sou a Carol. Eu escrevi uma cacetada de coisa e eu escrevo desde os 12 anos. Completei meu primeiro livrinho aos 13, que não. Inclusive sumiu esse manuscrito. Hoje em dia eu escrevo fantasia e quem sabe em algum momento eu publique isso em algum canto. Mas nunca se sabe. E é isso, pessoal. Vamos começar a conversa aqui com construção de personagem. Eu tenho problemas com personagens. Eu não gosto de todo personagem porque eu acredito que se o teu personagem ele é muito raso, você acaba não dando ênfase à história do jeito certo. Mas porque eu costumo ler livros que focam muito no personagem e menos no contexto geral da história. Então, recentemente eu li Katanas da Caatinga e é uma história que eles fazem muito mais ênfase na história geral, no conceito geral, do que dar atribuição, características psicológicas para os personagens. Sim. Então, eu queria saber como é que vocês fazem isso. Os meus personagens, eles são pensados assim. Vai acontecer isso na vida dele. A partir de um evento, eu defino um evento que eu quero que ocorra na vida dele. E aí, a partir disso, eu traço todo um trajeto de coisas que acontecem antes e depois, independente que eu não vá escrever, que tá rolando no livro. Então, por exemplo, o John. O John é o meu personagem, é um dos meus personagens favoritos, até porque esse personagem é só meu. O John, ele é um menino que nasceu num lugar onde todo mundo é superdotado. Só que o John, ele é autista.
O John não tem todos os problemas que uma pessoa que tem um grau leve de autismo tem. No entanto, o John, ele é um menino quieto, ele é um menino retraído, ele é um menino com toque, ele tem várias coisas que eu trabalho dentro da personalidade dele. Eu transformo essas características mentais na forma que ele age dentro do texto. Então, cada personagem meu tem uma forma de agir dentro da história que condiz com a tua forma de pensar. Sim. E é mais ou menos assim que eu escrevo. E vocês? Eu concordo com você nessa parte de que quando você vai criar um personagem, eu acho que é muito importante você colocar ele, iniciar a história nele no status quo, ou seja, aquele ambiente que ele vive, e colocar o leitor familiarizado com aquilo, com o protagonista, no caso, né? A se familiarizar com o que ele está vivendo ali e depois colocar uma situação inusitada na vida dele para assim, então, começar a movimentar a história, né? Eu acho que essa é a base de qualquer início que a pessoa pode tentar para começar a escrever um livro. Uma coisa que você também tocou no assunto, que eu acho muito importante, é que todo protagonista, ele tem que ser, para mim, no meu caso, um personagem humano, ou seja, um personagem que não é aquele ser perfeito, que nunca erra, que tem todas as características perfeitas e etc. E um personagem também, eu acho que é importante ele ser relacionável. Você tem que, por mais que ele seja fora da realidade do leitor, ou seja um tipo de pessoa que o leitor, no caso, não conhece ou não tem muita convivência, você tem que fazer ele ser relacionável com os leitores, ou seja, o leitor, ele tem que se apegar àquele personagem e querer continuar com ele, querer tipo, seguir a história com ele, porque de alguma forma ele se identifica. Então eu acho que isso é muito importante quando você vai construir, é você desenvolver por mais que seja um personagem bom, um personagem ruim, ele tem que ter uma motivação que vai fazer os leitores a continuar, a querer seguir a aventura com ele, independente se o livro é de romance, se o livro é de fantasia, se o livro é de mistério. Eu acho que uma das características principais para você criar um personagem é isso, é fazer ele humano e relacionável. A partir do momento que o leitor ele consegue se relacionar com os sentimentos que você está descrevendo do protagonista, aí ele embarca junto na aventura com você, entendeu? Para mim, acho que basicamente isso. O pessoal perde um pouco a linha e tentando humanizar o personagem demais ou fazer ele muito pica, ele não faz um personagem gostável. Sim. É difícil, né? Tem gente que fala que os personagens são um pouco de nuance do próprio autor. Muita gente já me falou isso. Eu acho que a sua protagonista parece muito com você, ou então eu vejo muito você nela. E eu acho muito estranho, porque eu não me acho parecida com a minha protagonista. Mas eu vejo que nos outros personagens, eu tenho muitos personagens secundários principais, assim, por mais que eles sejam secundários, eles são muito importantes na história. Eu vejo. É engraçado, porque por mais que eu não me veja neles, eu vejo um pouco de mim neles, assim, acho que é por causa de personalidade, questão de construção de mentalidade, até porque eles estão saindo da sua cabeça, né? Então, se eles não parecerem com você, vai ficar estranho também. Vai parecer com quem, né? E aí? Sim, verdade. Pra mim, a construção de personagem, eu não começo criando um personagem pra ir depois pensar na história. Eu geralmente penso na história, no plot. Eu sempre fiz isso e aí eu vou e insiro um personagem que eu acho que vai combinar mais com aquele tipo de narrativa ou um personagem que eu nunca escrevi, com um tipo de pensamento, um tipo de aparência, talvez. Às vezes eu quero colocar uma menina de cabelo curtinho, sabe? Ou eu sempre penso assim. E eu faço pra mim visualizar mais o personagem. Não é sempre que eu faço isso, mas eu jogo The Sims. Eu crio eles nos The Sims e aí eu crio eles no The Sims e eu fico vendo o que vai ser a característica dele. É muito legal fazer isso. Gostei da No dica. FaceApp também, gente. Acho que a Bel Rodrigues faz isso, não faz? A Bel, eu lembro que ela falou num vídeo. Mas, nossa, eu faço isso desde quando eu baixei The Sims no meu computador. Gostei. E o FaceApp também, que tem aquele negócio de juntar famoso, sabe? A cara de famoso. Eu sei. Eu junto isso e fico, tipo, procurando pessoas aleatórias pra juntar, pra falar, essa cara aqui é o meu personagem. Eu faço isso.
Bia, você estava falando que você faz, o que você trabalha no físico, mas e o psicológico? Como é que você define? Uhum. Então, muitas vezes acontece de forma meio natural pra mim. Eu me espelho muito, mas, por exemplo, eu vou reler uma história minha depois de algum tempo. Eu não vejo eu mais naquele personagem, parece que ele criou vida, sabe? E às vezes eu faço uma planilha do que ele gosta, do que ele não vai gostar pra deixar mais claro pro leitor, porque não dá pra criar só personagem bonzinho, né? E perfeitinho. Nossa, sim. Acho que Tem graça. Acho que é muito sem graça. As pessoas têm defeitos e têm qualidades, mas também os defeitos às vezes definem muito elas. Então eu geralmente faço um defeito. Eu sempre crio um defeito, seja covardia de não aceitar o que está sendo imposto naquele plot que eu criei, seja proteção familiar, deixa eu pensar outra, seja querer reconhecimento. Tem a minha primeira história que a minha protagonista, ela quer ter o reconhecimento dela e ela faz tudo virar sobre isso. Só que pode ser uma qualidade, querer ter reconhecimento, mas é um ato egoísta, querendo ou não, também, né? Então, eu geralmente faço isso. Isso. Lilê, Eu tô aqui, é minha vez, conta né? o jeito que você desenvolve teus personagens. Então, meus personagens, eles são basicamente escolhidos a partir de um tema. Eles funcionam, eles são feitos para funcionar dentro do mundo que eu tenho e eles funcionam dentro da proposta deles. Por exemplo, o meu protagonista, ele é uma folha de papel em branco, ele é feito para ser dirigido pelos eventos por causa da forma como é para ele acabar no final. Em compensação, os coadjuvantes, né, os personagens que funcionam ao redor dele, eu faço eles com características marcantes, de personalidades fortes. Embora eu tenha um certo problema com isso, porque alguns deles acabam me traindo à medida que eu vou escrevendo. Por exemplo, enquanto no começo era muito fácil escrever com um dos meus personagens favoritos do texto, o Spectros, o meio de história dele é muito complicado porque envolve mudança de personalidade e isso é uma coisa na qual eu não tenho muito traquejo. Vocês têm algum problema com isso também? Como assim, mudar a personalidade ou, tipo, o amadurecimento do personagem? Envolve um pouco dos dois. Ele mostra uma coisa pro leitor na primeira e depois ele meio que, tipo assim, ele tava meio que mentindo. Meio assim, ele não mostrou exatamente o que ele era. Eu acho que o que ele quer dizer é que, assim, sabe quando acontece alguma coisa na vida do personagem, algum evento traumático, sei lá, qualquer coisa, e a pessoa vai mudando a personalidade dela, ela não consegue mais ser do jeito que ela era? Sei. Sim, eu tive isso na minha história. Eu tenho isso constantemente com todos os meus personagens. É, o crescimento, né? Sim, o foda é fazer isso devagarinho, sabe? Porque se você fizer uma mudança de atitude muito brusca, o teu leitor, ele, além de perceber, ele fica incomodado. Ah, com certeza. Porque a gente fica incomodado. Com certeza. Se o nosso personagem, que era B10, do nada ele vira um bosta, você fica, ué. Nossa, isso é muito real. Não, é bem verdade. O Spectros, ele vai passar exatamente por essa experiência de inferno, porque ele não é exatamente um personagem B10, mas ele era o meu Coringa no texto, sabe? Nossa, eu sei como é isso. E aí ele precisa se fuder de verde e amarelo pra poder fazer, tipo, faz parte do amadurecimento dele como ser. Sim. Só que, nossa, é muito complicado escrever com progressividade a parte em que ele vai perdendo as habilidades e vai perdendo tudo que faz ele ser ele no momento. Porque ele é um personagem sarcástico, comportamento do qual você pode esperar qualquer coisa, sabe? O processo de transformar o Spectros é uma coisa que muda muito a forma como ele pensa e a forma como ele age por agora. Eventualmente ele volta a ser o que ele era antes, uma vez passado isso tudo. Sobram algumas mudanças, mas ainda assim é um processo complicado e lento que eu tenho que adaptar todo para um volume só da minha história. Então, vai ser um processo muito complicado para mim, mas eu tô me divertindo no processo, não vou mentir. É muito gostoso. É muito gostoso. Eu não sei de vocês, mas quando eu comecei a escrever eu era bem mais nova. E agora, mais velha, que eu tô começando a escrever o segundo livro. Aí, no caso, Leandro, eu tô escrevendo o segundo livro, então eu ainda tenho esse segundo livro para poder dar esse outro olhar para minha personagem, né? A gente tá mais ou menos no mesmo ponto.
Isso. Eu também tô no meu segundo volume. E aí, o que acontece? O engraçado de você ter tocado nisso é porque todos os meus personagens, eles carregam um fardo, eles controlam os elementos, né? Eles são guardiões. E todos eles têm alguma coisa que aconteceu na vida deles, por causa deles serem guardiões, né? Que mudou totalmente como que eles reagem a situações diferentes, como que eles reagem a pessoas diferentes, e realmente nuances da personalidade do próprio personagem, né? E no meu primeiro livro, a minha personagem principal, que é a Catherine, ela acabou de descobrir ser uma guardiã, por exemplo, e ela tá totalmente pirada, assim, ela nem sabe o que ela tá fazendo, mas ela tá lá fazendo, tentando fazer. E eu, lendo hoje, eu percebo que ela era muito mais ingênua, ela era muito mais. Estou me adaptando nessa situação agora, entendeu? E nesse segundo livro, eu tento fazer ela ficar mais tipo, acordada para a vida, porque várias coisas acontecem no primeiro livro que afetam ela. E aí, agora no segundo, ela precisa dessa chacoalhada para ela poder reagir e ser mais forte, ser mais focada no que eles têm que fazer ali. É muito engraçado isso, porque por mais que os personagens, igual a Bia falou também, eles parecem um reflexo de você quando você começa a escrever, eles chegam num ponto que eles tomam uma vida e eles tomam um rumo que você fala, olha, eu tô escrevendo aqui, mas parece que eu tô baixando o personagem e ele tá me mandando escrever. Exatamente. Porque você fica assim, quem que é essa pessoa aqui? Mas eu gosto de estar com ela. É bem, bem, bem gostoso isso, esse processo. Eu te entendo. Eu tava lendo uma vez uma frase, eu tava relendo meu livro, aí eu li o personagem falando alguma coisa, uma frase, eu falei, mas da onde que eu tirei isso? Parecia que era realmente ele falando, sabe? Tipo, da personalidade dele falando. Eu nunca pensaria naquilo pra mim falar pra alguém. Começa a ver as crianças tomando forma, Sim. o coração começa a bater mais forte. Mas tanto é que no livro da Elisa, nos Guardiões, a Cat, no final, no ato final dela, já não parece a Cat do começo do livro, e aí você fica, ué, Que doideira. é uma mudança de atitude, de que você visualiza o crescimento com uma atitude só. Não é um grande ato. É uma atitude só que é ir embora. Você fica, gente, Sim. eu não esperava isso dela. Mas você acaba compreendendo pelo que ela sofre no final. Exatamente. E aí a gente entra de novo naquele coisa que eu falei de como a gente tem que fazer o protagonista ser uma pessoa em que os leitores podem se relacionar. Por mais que você não faria aquilo, por exemplo, eu não faria, você fala, eu acho que a personagem faria. E aí você só coloca lá e espera que as pessoas entendam, assim. Exato, até porque nem todos os seus personagens vão ser parecidos com vocês. Inclusive, dependendo do personagem, a gente até espera que não pareça. Sim. Tipo, o personagem do Leandro. Eu espero muito que ele não seja parecido com nenhum dos personagens dele. Porque, meu Deus, eles são bem construídos, mas caraca, que galera maluca, mano. Você aceita eles serem doidos, mas você fica, meu Deus. No texto, pelo menos, faz sentido eles terem probleminha. Não, faz total sentido. O problema é que eles realmente são assustadores. Todos eles. Até a pessoa mais doce é assombrosa em algum momento. Bia, você tem algum desses problemas no seu texto? Então, tenho. Geralmente isso é excepcional, né? Que tem um arco dos personagens, que todo personagem tem que começar de um jeito. Ele pode ser menor, menos poderoso, alguma coisa assim. E ele tem que, no final da história, mudar. Ele tem que fazer alguma coisa que ou afete ele, ou que mostre a sua coragem, ou que mostre que um medo dele no passado ele superou, sabe? Isso é excepcional para um livro ser bom e também para o leitor ficar tipo assim, mano, eu amo esse personagem. Não importa, por exemplo, eu li O Príncipe Cruel. Eu não sei se vocês conhecem. Sim. Ele é totalmente diferente dos livros que a gente já leu. Por quê? Ele tem o Eu também protagonismo da conheço o Jude nome. completamente focado nela. Só nela. Não tem muita coisa por fora, tipo um romance que vai atrapalhar o protagonismo dela, o crescimento dela, sabe? Então, isso
eu falo que eu gosto muito de fazer isso, né? Até que meus livros, eles podem ter romances, mas eu prefiro focar muito no protagonismo. Muitas vezes eu escrevo em terceira pessoa e eu tenho mais de um personagem protagonista. Por isso que eu falo que a história em si é a protagonista dos personagens, sabe? Porque eles vão se encaixando com aquele mundo. E geralmente eles me surpreendem muito no final, porque eles fazem alguma coisa que eu não estava esperando. Porque apesar de eu fazer roteiros, eu deixo muito leve, né, a escrita. Eu deixo ela fluir assim mais naturalmente também. E eu fujo muito dos meus roteiros. Geralmente eles me surpreendem bastante, eles crescem bastante no decorrer da história. O pessoal que tá escutando que não é do meio, eu acho difícil porque a galera que normalmente escuta que normalmente vai escutar o Pingado e o Cafezinho é a galera que já escreve buscando algum tema pertinente. Mas a galera que tá escutando possivelmente não está entendendo. Gente, acontece o seguinte: quando você tá escrevendo, chega uma hora que o teu personagem ele tem tantas características próprias que por mais que você tenha planejado que ele fizesse determinada coisa, vai rolar que você vai ler aquilo e vai falar, mas ele não faria Sim. isso. Aham, né? Dá medo até, porque eles criam vida mesmo. Falando assim, fica parecendo até meio paranormal, né? Mas você fica pensando nisso única e exclusivamente porque você acrescentou tantas características mentais nele no decorrer da história que, como ele não faria isso, você ou vai ter que achar outra pessoa que o faça, aí isso pode acarretar alguns problemas. Peraí. Ou você vai ter que achar outro personagem que o faça, ou você vai ter que mudar o foco da história, ou a situação, tudo mais. Arrumar outro personagem. Se não for um personagem já existente e que tem uma predisposição daquele momento, naquele lugar, fazer esse tipo de coisa, vai virar um negócio meio. Tá, você escreveu esse personagem pra quê? Isso pareceu jogado. O leitor ele acaba ficando com essa sensação de Forçado. jogar uma informação e foi embora, sabe? Sim. E que quebra a expectativa dele. E tudo que você não precisa em um momento crítico é quebrar a expectativa do leitor. Claro, você pode executar isso bem. Ou o mudar o rumo da história. Porque mudar o rumo da história, ele é complicado se você não costuma organizar a tua ideia muito rápido. Então você sempre teve esse objetivo X. Para acontecer o objetivo X, você tinha que fazer o Y. Se você é bom de mudar o foco rápido e reorganizar as ideias, maneiro. Se você não é bom, vai parecer que você quis terminar o livro rápido. Uhum. Vocês já leram algum original que você falou, cara, só que com certeza o cara estava cansado de escrever esse livro Nossa, é real. e ele só queria terminar e acabou de qualquer jeito? E até em livro publicado. Sim. Eu tô tentando lembrar, eu já li já. Deixa eu pensar. Eu não sei, eu acho que não com exatamente com esse problema, mas eu já vi muito personagem se perder na história. Por exemplo, de livros famosos mesmo. Eu leio muito, eu falo que você escreve o que você geralmente consome muito, em questão de leitura. Então, por exemplo, eu escrevo fantasia porque eu gosto de livros de fantasia, então eu leio muito fantasia. Por mais que eu leia livro de terror, livro de romance, etc., eu consumo muito de fantasia. E uma coisa que me incomodou recentemente em ler livros de fantasia é que geralmente, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu gosto da série A Seleção, não sei se vocês já leram. A Seleção, a história, ela tem uma trama bem bacana, só que eu acho que a personagem principal ela se perde ali no romance e acaba tirando o foco principal do que deveria ser o livro, entendeu? Então, eu vejo muito isso em livro em que a protagonista, por exemplo, ela tá com aquela coisa para viver uma coisa totalmente diferente ou quebrar as regras de alguma coisa porque ela tem que mudar e ela se perde totalmente naquele foco e o livro parece que muda, entendeu?
Então, se você não sabe fazer bem, lógico que eu não sou profissional, né? Não tô falando que a autora, nossa, ela foi errada, mas eu acho que se você não sabe fazer isso direito, você pode se perder, tanto que eu tomo muito cuidado também. Às vezes eu leio algumas coisas minhas e eu falo, olha, eu acho que talvez ela pode se perder se você for por esse caminho. Então, se você está começando a escrever um livro, você tem que ter ideia de que você tem que se manter fiel à motivação principal do personagem, que era desde o começo. Porque se você for mudar, igual a Carol falou, mudar totalmente de repente, você pode fazer isso com certeza, mas pelo menos você vai ter que dar uma razão para aquilo, ou inserir algum motivo por trás daquilo, entendeu? Porque se você fizer totalmente do nada, assim, os seus leitores vão ficar tipo, nossa, mas era uma pessoa aqui, e agora ela é totalmente outra, e você perde, assim, É, eu completamente. também. Oh, meu Deus. Jane Eyre. É muito isso, ela só queria ser livre e tudo mais. E tocar a vida e conhecer coisas diferentes. E aí ela conhece um cara que dava moral pra ela e no final não dava. Que era casado, que queria casar com ela mesmo estando casado. Ai, meu Deus. Aí ela consegue escapar daquilo, fica rica. E sabe o que ela faz? Ela vai Meu conhecer Deus. o mundo, vai viver a vida do jeito que ela Não. queria? Não, bebê. Ela volta pra trás Nossa. pra cuidar do cara, descobre que o cara tá todo fudido, Não. que Nossa. tá todo Nossa, ralado, esse é o tipo de coisa que me dá raiva. Desenvolvimento ruim da Sim, porra. Nossa. mas agora ele tá livre porque ele é credo. viúvo Nossa. e Eu ia ela ficar muita vai raiva e fica também. com ele. E aí você fica, mano, peraí, cadê a personagem que tava ali no Meu Deus. começo que eu gostei? Ai, foi Cadê? sugada pelo romance bobo água com açúcar que geralmente acontece nos livros. Eles diminuem uma personagem muito grande que tinha um potencial muito grande pra um romance babaca. Acabou. É isso. É, galera. Eu odeio isso, sério. Meu Deus. Gente, mas falando nisso, não sei na história de vocês, mas eu me policio muito, Uhum. porque na minha história tem romance. Eu me policio muito pra minha história não sair do foco dela e virar só o foco no romance. Vocês acham isso também muito difícil? O que eu gostei mais do jeito que você aborda o romance? Primeiro, eu me irrito com triângulos amorosos infundados. Pra mim, o triângulo amoroso ele só é interessante quando literalmente a personagem sente atração pelos dois. Nossa, também. Agora, se ela só se sente atraída por um e quer manter o outro como amigo e ficar forçando aquela situação, Aham. sabe? Sim. Pra mim, é uma encheção de linguiça que eu quero morrer. Eu quero. Sim. Mano, É foda. isso é revoltante. Porque, por exemplo, falem. Ai, fala. É muito chato mesmo. Ai. É um inferno aquele cacete Gente, eu daquele sou a única que livro. queria que ela ficasse com o Ken. Sagas que eu Ah, já eu li. também queria. Mas tudo bem. Porque Não, eu queria que Eu ela li ficasse com o tudo. Daniel. Nossa, gente, é muita enrolação. sim, mas o que eu tô falando aqui, dentro do nosso tema de fantasia, é que eles pegam e criam uma puta mitologia angélica Tipo, e eu pra gosto. não explorar a mitologia, Mas bem feito. entendeu? Pra ficar voltando em picuinha de trisal. E aí você fica, meu Deus, fica com os dois infernos. Você acha que o Daniel vai te largar disso aqui e jogar o quê? Ah, É. Nossa! né? Ai, gente, pra acabar com aquele Nossa. final lá, meu Deus, o final foi o pior. Ai, eu não... Eu já tá atrás dela a vida inteira, milênios. Agora, mas ainda falando de triângulo amoroso e construção de personagem, por mais que Crepúsculo seja muito criticado, eu acho a também construção acho. de personagem da Bella Também uma boa acho. construção, uma construção sólida. Sabe por quê? Porque a Bella, ela é exatamente o tipo de história que ela vai cativar leitores e ela é totalmente bem construída, porque a Bella, ela tava naquele negócio lá da vida dela, acho que era em Seattle, né? Não sei Arizona. onde é que é, na Flórida. E ela se muda pra Fox, Arizona, isso. E ela se muda pra Fox, uma cidade totalmente nova, né? Escola nova, ela é nova lá, que não sei o quê. Gente, quem que não se conecta com o personagem, que é tipo assim, todo estambelhado, todo tipo assim, acabei de chegar numa escola nova, não tenho amigos,
e etc. E conhece um carinha, tipo, super esquisito, misterioso, gato, e ela fica lá toda babando por ele. Gente, quem nunca, Tá, o entendeu? meu problema com Crepúsculo foi um lance que a Bella, antes desse lance do ficar mais próxima do Edward, por mais que ela achasse ele um gato, ela achava ele um babaca. Pelo que eu senti. O Edward, né? Ela achava ele um babaca, porque o cara chega perto de você e vai embora o tempo inteiro. Ela fica de saco cheio. O que me irritou foi a progressão daquilo. E aí é que tá. Uhum. O meu na época, pseudo-feminismo, porque eu não entendia o que era ainda, começou a me incomodar. E quanto mais eu. O livro 2 ele acabou com a história pra mim. Porque, no final das contas, pra mim foi a perpetuação de uma relação abusiva. Porque o Edward, ele é abusivo ao extremo. E não é porque ele não bate nela, ele segue ela. É. Gente, Não, ele é muito estranho mesmo. Ele o entra cara no entra quarto no dela. quarto pra Ele não é um namorado abusivo, ele é um completo Sim, stalker, ai gente. meu Deus. Fica Essa é a observando construção de ela personagem dormir. dele. Ele é um stalker. Não, nem por isso. Eu Totalmente. não gostei disso, não, mano. Stalker, ponto. E a gente só perdoa porque ele é um vampiro. Sim, Não, os outros, tipo assim. exatamente. É que os outros em si, os leitores, o fã, tudo, perdoa porque é vampiro. Não, mas é exatamente isso. É exatamente você fazer o leitor se relacionar com o personagem, independente se ele é uma pessoa totalmente problemática ou não, entendeu? A questão de uma história é você fazer esse ponto acontecer. Se tá acontecendo, tá rolando, entendeu? essa conexão. E aí eu falo que a Bella, por mais que eu não goste de Crepúsculo, Crepúsculo é a receita perfeita. Você pega um personagem, você coloca todas as inseguranças do mundo dentro desse personagem e deixa quem tem esses mesmos problemas se conectar. Exatamente. É exatamente isso. É isso que é basicamente a Se construção do conectar. personagem. É Exato. você fazer as pessoas gostarem dele, se relacionarem, ou se imaginarem no lugar dele, vivendo aquela história. Mas É. Eu tenho uma certa dificuldade em pensar em quem ia conseguir se conectar com os meus personagens. é que aí é que tá. Lembra que Porque. seus personagens não são feitos pra você se conectar com eles. Eles são feitos pra você babar o ovo deles. Porque os seus personagens, eles são muito divertidos, no final das contas. Não, eles são Eles são divertidos, mas assim. Agora eu fiquei curiosa. O ponto é que, por exemplo, lembra que eu falei que o Ricardo é uma folha em branco? Você vai ter raiva dele em alguns pontos, porque ele realmente é muito, tá, beleza, ok, bora lá, sabe? Tem uma passagem do texto em que ele leva uma sova de desmaiado a mulher lá, e no capítulo seguinte ele acorda sendo tratado por ela e tudo mais, mas assim, ele tá olhando assim pra cara dela, não, beleza, vamos trocar uma ideia então. Você me quebrou na porrada, você me bateu até as coisas ficar boa, tá? Mas eu tô disposto a conversar. Vamos trocar ideia então. E assim, meus 3 leitores beta leram isso e indignaram com o Ricardo com uma força que eu fiquei muito impressionado. Eu não sabia que ele estava causando tanta que indignação assim. você bate no reais e você fica lá. Isso. O que, gente, mas agora voltando, ainda mantendo nesse pensamento do tem as receitinhas e tudo mais. A Bella, ela é uma receitinha, certo? Você quer uma receitinha boa de descrever uma menina? Leia, gente, não é jabá, é que esse livro, ele me deixou atordoada. Foi, assim, um dos melhores livros que eu li pro projeto, que é Filhos da Noite. Gente, aquela personagem principal, ela é uma construção que você fica, cara, ela, ela é uma das personagens principais. É na temática vampiresca também, mas ela não é uma babacona. Ela sofre, ela fica triste, ela tem as inseguranças dela, mas ela tem qualidades pontuais e autoaceitação e autonoção que é tão legal que, por mais que você ache que mesmo que alguém ache o relacionamento dela com o Adam problemático, é,
ela vai muito bem sozinha, sabe? Você não percebe, você não vê que quando ele sai do lado dela, ela deixa de existir enquanto ser humano. Ela fica triste. Mas não é o suficiente pra apagar a existência dela, sabe? Eu, é, eu gostei muito desse livro, inclusive que vocês leiam, tem resenha aqui no canal. Tô lendo. Eu tô lendo por Sim. recomendação sua mesmo, por também. motivos que você Sim. sabe qual, Carol. E aí, o que você tá achando, Lê? Vou dar uma Eu tô olhada. gostando. Eu realmente gostei da forma como ocorreu a transformação do personagem. Nossa. Eu tô quase acabando já. O @voice é uma dádiva. É, eu acho que uma coisa também a ser levada em consideração quando você está criando um personagem é que tem história que o personagem é tudo ao redor da história, né? Ele basicamente, tudo bem que ele é o protagonista, ele é o centro, mas tem história que às vezes o foco é outra coisa também, né? A gente tem que pensar que se você der muito foco pro personagem, então a história vai ser dele. Mas se a história não é dele, ele tá ali só pra movimentar ela. Então depende do tipo de personagem que você quer fazer pra sua história também. E entrando nesse ponto, eu quero dar continuidade à nossa listinha de coisas que queremos falar, tá? Por quê? Porque como a gente sabe que um personagem ruim acaba com história, a história que é pautada somente no personagem, ela perde o rumo. Então, a gente tem que pensar no enredo, como começa, o que vai acontecer no meio e no final, antes de escrever qualquer coisa. Né? Escrever freestyle, assim, costuma ser uma boa receita para um desastre. Exato, é a receita para você ficar 2 anos escrevendo e não saber como Sim. terminar. Não, mas eu me vejo numa saia dessa com muita frequência. Embora eu saiba o começo, meio e o fim do meu texto, né? Assim, eu sei tudo que tem que acontecer também, porque eu já terminei essa história várias vezes. Terminar também é difícil. A forma como eu vou escrever o meio, os problemas nos quais eu me enfio, tem uns que eu olho e falo assim, nossa, que problema bom de acompanhar e desenvolver. Como é que eu termino essa porra? Vou continuar amassando ele por um tempo aqui, galera. O importante é eu escrever. No meu caso, quando. Ai, peraí, que tem um negócio aqui. Ah, tá. Quando eu começo a pensar em uma história para escrever, eu, no caso, igual o Leandro falou, eu sei o começo, meio e fim. Só que eu não sei o meio. Eu sei o começo e eu sei o fim. O meio, eu não tenho nem ideia. Tipo assim, eu começo a pensar em algumas cenas, exatamente do que eu quero que aconteça, mas eu vou só deixando levar, entendeu? Igual o Zeca Pagodinho. Eu acho que a questão da história, igual eu falei, ela tem que ter um status quo, que é aquela coisa, tipo, normal da vida do personagem, ou então o que tá acontecendo ali. E aí alguma coisa acontece, os primeiros capítulos basicamente tem que ser isso. Eu perguntei lá no grupo e um monte de gente falou, eu tenho dificuldade de escrever o primeiro capítulo. Ou então começar e dar início a uma história. Então eu acho que é basicamente isso. Eu acho que você tem que ter o personagem, ver como é que mostrar a vida dele, inserir o leitor naquela vida que ele está vivendo, e então inserir um elemento que vai transformar toda aquela rotina, toda aquela coisa que ele vive, independente do gênero. Se você escreve fantasia, se você escreve romance, tem que existir esse elemento. Os eventos vão acontecer ao longo do livro, é claro, e no final você vê o que você acha que vai ser melhor, assim. Eu tenho uma Pode falar, pequena Lê. trapaça para quando esse tipo de coisa tá me travando. Se você tem muito problema em estabelecer um começo, então comece pelo meio. Como que eu explico isso? Você inicia contando diretamente em um problema. Não apresenta personagens, não apresenta situação. Só joga todo mundo lá no meio, conta o que está acontecendo ali, e então você faz uma ponte para o começo, porque você só tem que explicar o que está ali na tela para o leitor se sentir situado. E você pega dali e depois você vai aprofundando as relações entre os personagens e o que está acontecendo para explicar todo mundo. Se você tem muita dificuldade para fazer um começo, eu acho que essa é a forma mais fácil de você contornar isso. Eu tenho um exemplo disso. Eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada Areia Movediça. Haremos. É uma série sueca.
Ela é muito legal, inclusive indico, pra quem gosta de criminal. Então, nessa série, a primeira cena da série é a polícia entrando na escola e removendo uma adolescente sentada, catatônica, do lado de trocentos colegas de classe mortos, ela toda ensanguentada e totalmente travada. Ela tá literalmente catatônica. Você não sabe nada da história, mas você agora quer ver até o final, porque você quer saber o que aconteceu ali. Então, você pode sim fazer desse jeito. Você não tem a história, todos os pontos da história, ou você tem todos os pontos da história, mas você acha que começar de tal jeito, ou contando era uma vez, chato, você pode começar assim, descrevendo uma situação tensa, ou direto ponto de virada. Nem que para isso, depois que você tenha que voltar, independente de que jeito que você pretende de voltar, que tipo de artifício você vai utilizar, você pode ir voltando devagarinho, explicando os começos, explicando as bases do personagem, espalhado pelo texto. E assim não fica nem maçante para o leitor e você acaba conseguindo começar a tua história. Eu, particularmente, indico que quando você vai escrever um livro, você pensa: o que eu tenho? O que eu quero contar? Eu quero contar essa situação. Qual é o evento final? Qual é o evento inicial? E o meio, e tem que acontecer alguma coisa no meiozinho, não é? Beleza. A partir daí, eu vou criar vários subtópicos que vai de um texto para o outro. Esse é o meu método criativo, que não é criativo, eu estou tentando achar uma ordem para o que eu estou escrevendo, para em momento algum eu esquecer ou eu me perder. E eu ainda acho que é a forma mais fácil de fazer. Porque assim, fazendo essa listinha, quando eu não estou inspirada, eu posso simplesmente sentar e escrever. Porque eu tenho o acontecimento do capítulo. Eu só tenho que dar um jeito de fazer inspiração. Depois eu posso muito bem voltar num dia que eu estiver inspirado e arrumar aquele capítulo. Sim. O foda é que você percebe que depois dos 15 anos de idade, você vai ficar sem tempo. E, tipo, é real. Quanto mais velho você fica, menos tempo você tem. Então, possivelmente, no dia que você estiver inspirado, você vai ter várias coisas para fazer. Ou você Nossa, não. sim. E o dia que você não estiver inspirado, vai ser o dia que você está coçando. Ô, Carol, Hum, mas eu posso fazer um adendo aí do que vocês estão falando? Porque claro. uma coisa que muita gente me pergunta, às vezes, é se existe a necessidade de um prólogo numa história. Porque Não, tem muita gente que acha que tem que ter a necessidade de prólogo. Eu acho que não tem. Mas eu acho que o prólogo ele pode ser interessante justamente para ele ser uma oportunidade de você contar um evento, fora aquele que você vai contar a história toda, para dar uma perspectiva para o leitor e automaticamente preparar ele para o que está para vir, entendeu? Então, justamente o que vocês falaram aí, às vezes começa do meio, às vezes o prólogo ele pode servir para você representar um evento anterior àquele que você vai contar na sua história, e você pode colocar qualquer visão de qualquer personagem, não tem que ser desse personagem principal. Você pode colocar a visão de qualquer outra pessoa que pode ter influenciado o evento que você vai contar durante o livro todo, e utilizar desse prólogo justamente para mostrar para o leitor, olha, é isso que está por vir. Usar ele de conector. É, Realmente, super, super válido. Você pode realmente contar a história de um personagem esparso para introduzir a tua história e depois começar a contar de outro jeito. Não necessariamente você tem que voltar na visão desse personagem. isso. Eu acho isso bem bacana, assim. Tanto que eu tenho um prólogo na minha história, e ele é totalmente assim, ele totalmente insere a história, se você parar para prestar atenção.
E tem muitas histórias que tem, né? Eu acho que Harry Potter tem prólogo, Crepúsculo, essas coisas assim. Então, acho que talvez seria um ponto importante. Se você quer começar uma história, não comece pensando, nossa, eu tenho que começar no primeiro capítulo, como é que eu começo a contar um evento? Conta um evento totalmente fora do círculo do seu personagem principal e que, consequentemente, pode afetar ele. E aí depois você vai inserindo aos poucos a história do seu personagem, vai contando quem ele é e etc. E aí depois vai rolando. É natural, assim. Adendo, gente. Crepúsculo tem prefácio, Ah, que sim. é um lance meio diferente. Acontece no meio da história. O prólogo ele vem antes de começar a história. Um evento que acontece antes, mas que tem ligação com a história, tá? Isso. Só pra galera não Não confundir os confundir. dois. É verdade. E, assim, cada um tem o seu jeito de escrever. A minha métrica é só para que eu possa escrever no momento em que eu não tiver tempo. E realmente, acontece muito. Mas como é que você faz, Bia? Então, de uns tempos pra cá, de uns anos, uns 2 anos, eu tentei escrever todos os dias. Não deu muito certo nos primeiros, eu não conseguia. Eu era uma pessoa muito movida por inspiração. Mas nesse último ano eu consegui escrever muito. Tipo, teve meses que eu escrevi 20 dias. Tipo assim. E é muito pra quem escrevia 8 por mês, sabe? Porque eu fazia conta. E pra criar o enredo, assim, ó, eu sou duas pessoas. Eu tenho uma moeda de duas faces, eu falo. Porque tem história que eu não crio absolutamente nada, gente. Eu só sento e escrevo. Ou vem uma cena na minha cabeça, ou vem o prólogo, porque eu amo prólogos. Sou suspeita. Eu amo também. E aí eu sento e escrevo, que nem o livro meu, que é Objetos Malditos, vai ser publicado agora. Ele foi assim. Eu comecei ele em 2016, né? Ele demorou mais pra ser escrito, acho que é por causa disso também, né? E eu comecei ele assim, sem roteiro algum. E ele se deu muito bem, eu vi os personagens crescendo. E o que eu faço geralmente quando eu faço o roteiro ou na minha cabeça que eu tenho uma fórmula, né? Eu coloco a minha primeira cena tem que ser alguma coisa chocante, tem que conquistar o leitor de primeira. Eu posso colocar no prólogo, ou eu posso pegar uma cena do passar no futuro do livro e colocar, né, o prefácio. Ah, super concordo. Ou o primeiro capítulo tem que ter uma cena, tipo, de perseguição, uma cena de alguma coisa acontecendo, uma cena de magia. No meu primeiro, nesse livro, Os Objetos Malditos, tem um prólogo do vilão. Vilão entre aspas, né? Vou falar assim. E tem um prólogo dele, do passado dele. E, tipo assim, ele é pequeno, ele é super resumido, assim, e só te mostra uma cena, alguns aspectos, assim, mas já quem leu, que eu tô falando com as betas, elas gostaram muito, elas ficaram, tipo assim, como assim, Bianca? Nossa, eu fiquei muito curiosa com esse vilão, porque ele não aparece tanto no início, né, da história. E isso dá um engajamento. No meu primeiro capítulo é mais apresentação mesmo desse livro. E aí, o que eu faço? Eu vou pro plot. Todo meu livro tem um plot. Por exemplo, nos Objetos Malditos existem objetos amaldiçoados, que eles têm um poder de te dar algo, mas eles gosto tiram dessa algo regra. também. E até que o primeiro livro chama O Amuleto da Sorte. Depois do plot, eu vou pra complicação. No meu livro, não é spoiler isso. A melhor amiga dela começa a ser influenciada por um desses objetos, enquanto ela tá no meio dos Senhores das Sombras, que é uma organização de demônios maiores que eles meio que criam um exército de ceifadores, entendeu? E depois eu vou pra ação realizada dela, que é tipo assim, ela completa alguma coisa, ou ela parte pro... Como que eu posso falar? O desafio do início do livro, a complicação do início do livro, ela completa. Aí eu vou para a consequência dessa ação delas. E se o livro tiver continuação, que nem esse, eu coloco a consequência como um gancho para os próximos, né? Tipo, eu resolvi o problema, ela resolveu, fechou um ciclo lá do primeiro livro.
mas eu abri outro com um arco diferente. Se tem outro livro, né? Nossa, você conseguiu fazer uma coisa que eu tive muita dificuldade de fazer no livro 1, que é fechar de fato um ciclo. Sim, olha, eu não fazia isso antes. Eu não fazia. Eu escrevia super, tipo assim, sabe? Sem pensar no plot que ela tem que resolver no primeiro livro, se é uma continuação. E agora eu comecei a fazer isso e eu senti que, tipo, os livros ficam melhores, porque cada livro tem que ter um problema, é resolvido, aí você pode colocar ou no epílogo, né? Um arco para o segundo, ou você coloca inserido na cena. Eu coloquei nos dois, né? No epílogo e na última cena dela, que é um problema, 2 problemas que surgem. Realmente, eu sou do time do resolva pelo menos um problema que você me propôs, para depois você me dar mais um problema, para eu ficar minimamente satisfeito. E você, Lê? Pois é, o meu ponto no meu livro foi que eu criei vários problemas, principalmente porque a minha história é contada por 2 personagens principais, Encontram. né? E enquanto eu tô trabalhando nos dois, eu consegui fazer mais ou menos esse sistema, né? De eu inicio um problema, eu desenvolvo ele e eu resolvo. No outro, eu iniciei problemas, eu comecei a desenvolvê-los e aconteceu uma coisa muito drástica que me impediu de resolver todos eles no final. Então, eu tive muita dificuldade para resolver o que eu ia fazer nesse caso e acabei deixando assim por conveniência, para falar a Eu verdade. tenho um livro que tem 2 protagonistas, que ele vai ser o próximo que eu pretendo publicar. E os problemas delas estão envoltos uma na outra, sabe? Tipo assim, o problema de uma é resolvido quando ela descobre. O problema de uma é a outra e o problema de uma é a outra, sabe? Tipo, mais ou menos assim. Nossa, Cada uma tem um problema, né? Só que tudo é voltado por causa da outra pessoa, né? Que elas são as 2 protagonistas narradas em primeira pessoa. Então você não sabe, tipo, qual que é que tá certa e qual que tá errada. Quando você tá numa visão, você sabe, ah, não, essa daqui, coitada. Não, daí você vai pra outra, não, meu Deus. Então acaba tendo isso no livro meu. é, eu acho que uma coisa importante da gente falar aqui é que por mais que todos nós aqui estamos escrevendo livros ou temos mais escrevemos livros de fantasia, né? Temos mais experiência escrevendo livros de fantasia. Pode ser que tem gente que não esteja escrevendo livros de fantasia, né? Então, eu nunca escrevi muito sobre outros gêneros, mas eu acho que é muito importante a gente falar também que o maior segredo de escrever é ler. Eu tendo a escrever fantasia porque é um gênero de livro que eu consumo muito. E eu vejo muita gente querendo se aventurar em outros tipos de história, mas sem saber como. Então, eu acho que um conselho que a gente pode dar também é que se você quer escrever um livro, por exemplo, de mistério ou de terror, leia muito livro de mistério. Não significa necessariamente que você vai escrever um livro que vai ser igualzinho àquele, mas você vai ter uma ideia de como construir personagem, como construir tensão, ou então elementos que existem só em outros tipos de gênero, como romance, terror, mistério, policial, que você vai ter que ter essa base de outros livros. Então, igual uma menina lá no grupo comentou, que ela estava tendo dificuldade de escrever livro de comédia. E vamos admitir que escrever livro de comédia é muito difícil, porque o humor é uma coisa muito relativa, né? Mas eu acho que se, por exemplo, eu quero me aventurar futuramente em outros livros, livros de mistério, eu acho que eu tenho muito interesse em escrever sobre isso. Mas eu ainda sou muito pouco crua, assim, para escrever. Eu acho que eu teria que ler mais. Então a gente tá falando, é que a gente tá falando muito de, a gente faz muita coisa de fantasia, etc e tal. Então às vezes tem gente que tá escutando e escreve um livro diferente. Eu acho que isso é um ponto principal também, de se você quer saber desenvolver, às vezes, o enredo da sua história, é importante você ler e consumir muito livros que vão ser parecidos com aquilo que você quer escrever, né? Sim, eu concordo. Sim. Ana, não é porque a gente escreve fantasia é que as dicas que a gente está dando aqui agora é que elas não são aplicáveis ao que você está escrevendo. Porque qualquer tema você vai ter que pensar em personagem,
Você vai ter que pensar nos pontos do livro que você vai querer tratar e tudo mais, no desenvolvimento do seu texto Sim. antes de escrever. E, principalmente, você vai precisar ler, independente do gênero, você precisa ler para aprender a escrever melhor. É. Né? Mesmo que nós tenhamos aula de português todo mundo, se você não exercita, você esquece. E não adianta você falar, não, eu quero ser um escritor se você nem gosta de ler. É verdade. Verdade, nossa. Porque você acaba por não desenvolver a escrita correta, entre aspas, sabe? Porque, por exemplo, você pode ter. Já peguei muita história assim, que a pessoa tem uma ideia boa, mas, por mais que ela tenha uma ideia boa, ela não tem um desenvolvimento dessa ideia. Então, ela dá informação na era errada, ela escreve mal, ela não sabe pontuar. Tudo que você tem, antes de você dar o seu texto para alguém ler, você tem que remover essas distrações, tipo, uma vírgula errada, um ponto errado, muda o sentido, Sim. certo? Se você muda o sentido, você rompe o meu fluxo de pensamento. E a história, além dela ter que ser boa, ela tem que ser fluida E coesa, né? e coesa. Se não faz sentido, a pessoa desiste. A terceira vez que você está cortando o fluxo de pensamento dela, ela fala, É, pra que eu vou ler isso aqui? sim. Então leiam. Leiam. Não Exatamente. pirateiem, mas leiam. Pelo amor Sim. de Deus, a gente já não ganha muito dinheiro. Aí o pessoal pega os livros na internet, não, que Nossa, gente, a gente plágio já é não tem Gente, feito. É triste. foda. horrível. Mas. Não só o plágio, mas tipo, pegar livro mesmo. Sabe, baixar grátis. Uhum. Ah, gratuitamente. sim, pirataria, né? É por isso que eu prefiro Exato. comprar Então, livro. Mas. Gente, vamos falar. Agora, isso é mais pra quem escreve aventura, policial e fantasia. Que sempre tem. Ah, nem tanto, porque, tipo assim, tem uns romances que eu leio que tinha que ter Sim. aventura, gente. Tinha que ter Algum alguma coisa ali. elemento. Porque Nossa, eu li Outubro de Sonhos, alguma coisa assim, não acontece absolutamente Você vai nada ficando de parado problema, lá sabe? e. Gente, é horrível isso. Então eu acho que a aventura não precisa ser uma cena tipo de perseguição, alguma coisa assim. Mas a aventura tem que acontecer, tem que ser algum empecilho dentro da história para o seu livro funcionar bem. Eu acho que nem todo livro tem que ter, mas tem que ter o ápice, a ceninha, a pequena cena de ação, nem que seja psicológica. É, isso. Pode ser bem pequena, porque às vezes no romance não dá pra fazer uma coisa muito grande, mas tem que ter algum crescimento, alguma coisa, a personagem enfrentar alguma coisa, seja da parte profissional, seja ela mesma, sabe? Alguma coisa assim. O que acontece nas cenas de ação, que assim, pra gente que escreve aventura e pra gente que escreve esses temas que eu falei, a gente tem um problema. Porque as cenas de ação ou envolvem perseguição, ou envolvem luta, ou envolvem perseguição e luta. Ou seja, que o negócio tá muito ruim. Exato. E aí, eu particularmente acho muito difícil de fazer. Também acho. E eu fujo dessas situações. E não se sintam envergonhados, porque eu sei que o Martin também faz isso. Ele também evita a cena de ação, porque é difícil de difícil. escrever, gente. Porque, vamos lá, a maior parte aqui escreve a história no passado, tá? O problema da cena de ação, ela está desde o tempo que você escreve a história. Porque descrever movimentação é mais fácil quando você tá falando no presente. A minha história é no presente. Verdade. É. A minha no passado. Geralmente todas as minhas são no passado, eu prefiro. Também. Mas eu não vejo tão complicado de escrever cena de ação no passado. Não sei, acho que é porque eu já É. escrevo, né, há muito tempo desse jeito, então eu acabei
Não vejo. Eu sei que eu já li alguns livros no presente, são bem legais, tipo, parece estar Ele é acontecendo mais com você mesmo. dinâmico, né? Mas mesmo no passado, é porque por exemplo, Sarah J. Maas, Trono de Vidro, A Cotar, né, Corte de Espinhos e Rosa, é tudo no Uhum. passado. E eles têm cenas de ações, Trono de Vidro, principalmente, por causa da Selene, né? E é bem legal. Se vocês quiserem escrever uma cena de ação, leia Trono de Vidro, E tem, gente. Com espada e tudo. Se você escreve principalmente Eu gostei tem medieval. muito da Selena. Sim, gente, Eu nossa, nunca eu li, vou amo. ler depois. Amo demais esses livros. também, Perfeito. Nossa, vale muito a pena. também Muito, não. gente. De novo, eu tenho aquele pensamento de tudo que as pessoas gostam demais, possivelmente é ruim. Eu também tenho isso. Eu Tem não. alguns aspectos. Eu, Você eu, não vai gostar. eu luto com Mas livros famosinhos pra ler, assim, porque geralmente quando ele é muito famosinho, eu fico, será que vai ser bom mesmo? Eu desenvolvi do alto da minha arrogância a teoria de que tudo que a massa gosta demais possivelmente é ruim ou mal ou mal executado. Eu acho que. Então, Pode falar. eu espero outras pessoas falarem, tipo as pessoas que eu confio, que têm os gostos mais ou menos semelhantes ao meu, e a partir daí eu leio. Mas demora. Eu acho que é nem questão de ser ruim ou não. Eu acho que quando um livro ele é muito famoso, seja livro, seja filme, seja série, quando tem muita gente que assistiu e muita gente comentando ao mesmo tempo, e você vê muito aquilo, você querendo ou não cria um pouco de expectativa. Então, se você vai com a expectativa muito alta para um livro para ler, e ele não é aquela coisa toda que todo mundo ficou falando, pelo menos para você, né? Você acaba se decepcionando, entendeu? Então, acho que a questão é mais de você saber administrar suas expectativas. Quando eu vou ver uma coisa que, tipo assim, todo mundo fala sempre, eu vou com muita expectativa de que vai ser uma coisa muito boa. E aí, quando não é aquilo que eu pensei que fosse ser, você acaba se decepcionando um pouco, né? Não que não seja bom, às vezes ele é bom, mas ele é só um estalinho. Você esperou uma chuva de fogos. Exatamente. Mas aqui, então, falando de cena de ação, eu escrevo no presente, né? A gente pode falar, talvez, de diferença entre escrever no presente e no passado, a Bia pode falar. O que eu basicamente tento fazer é muito difícil. Primeiro que é muito difícil, porque quando você imagina na sua cabeça, tá aquela cena assim, linda, cena de cinema, aquela coisa toda, nossa, na sua cabeça tá ótimo. Mas na hora que você vai escrever, eu acho que uma das principais dificuldades é que não pode ficar monótono. Ou seja, você não pode ficar descrevendo tudo que está acontecendo, tudo, exatamente tudo aquilo que está acontecendo. Você não pode escrever tudo. Porque senão vai ser, tipo, muita coisa, porque com certeza é uma cena que tem muito movimento, é uma cena que tem muita interação. Então, se você for focar em tudo que está acontecendo, você vai se perder no foco daquilo que você tem que escrever. O que eu faço, eu foco na protagonista e no que ela está observando ao redor. Então, o que eu faço basicamente é que eu foco na protagonista e no que ela está observando ao redor e tento dar detalhes, como é que eu vou explicar? Lentos, mas com a narrativa acelerada. E uma coisa que eu tento focar muito quando eu vou fazer cenas de luta, principalmente no meu livro, que os personagens têm poderes, né? Eu tento imaginar os sons. Porque eu acho que principalmente quando você está numa cena em que está acontecendo muita coisa ao seu redor, o som mais alto é aquilo que vai chamar a sua atenção. Então, se você se coloca no lugar da protagonista e, por exemplo, se numa batalha tem uma explosão, isso com certeza vai chamar a atenção da sua protagonista e ela vai se virar para olhar. E aí você vai descrevendo isso, entendeu? O mesmo com som de tiros e etc. Então, acho que focar no som é uma dica muito boa de você imaginar o som que está rolando ali e você indo guiando a cena de acordo com aquilo que está chamando mais atenção. E o mesmo serve também para uma coisa que não pode faltar também em cena de luta, é a emoção de personagem. Por exemplo, se ele está correndo, como que ele está se sentindo, ou então se alguém está batendo nele, ou vice-versa. Você pode falar como os dedos dele doem quando ele atinge outra pessoa, ou como a garganta dele queima, né? por ele estar sendo estrangulado, esse tipo de coisa.
Então eu acho que isso é muito importante também, a gente não esquecer do como a pessoa está se sentindo ali, para justamente o leitor se sentir parte da luta, né? Exatamente. Eu acho. Por que que eu acho difícil? Porque parece muito legal escrever luta e tudo mais. Só que no quarto chute, mais ou menos, que você descreve, independente do lado, você já tá lendo o seu texto sentindo que ele tá repetitivo. Sim, Essa vibe de descrever o que o personagem tá sentindo, em vez de descrever o que o atacante revisar, o que o atacante está fazendo, é bem interessante. Porque, assim, você pode fazer da seguinte forma: primeiro chute, segundo chute, o terceiro chute, você descreve a ação do chute. Então, você viu lentamente os unindo, você ouviu lentamente os unidos da perna passando por você e se chocando pelas suas costas, nas suas costas, entendeu? Isso é um chute, não é? sim. Aí, por exemplo, mas você estava falando também, aí você pode, em vez de, por exemplo, falar que tá, por exemplo, teve um chute, teve o segundo chute, em vez de falar teve outro chute, você pode usar essa narrativa que você falou, ou então você pode simplesmente falar que o personagem sentiu uma dor bem forte do lado, e ele começou a sentir uma dor muito forte, como uma forma de mostrar que teve alguma uma violência ali, mas sem especificamente falar, foi um chute. Tipo, falar assim, ele me atacou e eu senti seu chute no meu joelho, depois no meu rosto, alguma coisa assim, sabe? Já explicar sem ter que ficar Tornar um enrolando. movimento progressivo, É. seguido um do Isso, outro. tipo assim, fui acertado diversas vezes, alguma coisa assim. Nós somos todos amadores aqui também, né? A gente tá falando aqui, mas a gente vai levando. Gente, ninguém aqui tá recebendo Ninguém é profissional. din-din É. ainda. Exato. Ninguém tá com o livrinho na mão. A gente vai devagarinho. Por quê? Porque a gente já escreve há um É. tempo. Todo mundo aqui escreve há um tempo. Independente de publicado ou não, todo mundo aqui escreve há algum tempo e todo mundo que escreve há algum tempo tem alguma coisa para passar. Lê, sua Eu, vez. Fala aí, olha, como é que você escreve mais cena de luta? então, a forma como eu escrevo uma cena de luta, primeiro eu preciso de um roteiro para ela. Então, eu costumo juntar um amigo meu, geralmente ele vai sentar comigo, ou pelo computador, ou ao vivo, e a gente vai fazer algo como uma partida de RPG, ou simplesmente um ensaio de como seria a luta entre nós dois. A gente sabe que fulano tem que ganhar, mas o meio a gente pode transformar de como for, sabe? Então, a gente faz a luta. Se o personagem perder a luta durante a partida, a gente simplesmente joga de novo até o personagem que tem que ganhar e segue por esse desenvolvimento. A partir daí, eu procuro tudo quanto é forma de vocabulário para poder, né, substituir a repetição dos chutes, dos socos. Sinônimos.com. Sinônimos. Sinônimos. E para magia, no começo do texto eu estava trabalhando com palavras mágicas específicas, mas agora, tanto por questões de repetição, quanto por conveniência para mim também, eu tô mudando a forma como a magia funciona para me adequar e deixar mais fácil e dinâmico o combate no meu texto, que é uma coisa que faz muito parte dele. Do meu também. Eu teria que fazer, mas eu estou fugindo disso. Vai chegar uma hora que isso vai explodir. Eu estou ciente disso, mas eu cubro isso com piada. Então, talvez. Pode, posso- à vontade. Posso fazer um adendo? Mas Não, eu pode já terminar. terminei, foi só um comentário. Então, de cenas de ação, assim, de luta, eu tenho uma visão. Tipo, eu penso assim, que ela tem que ser rápida, fluida e intensa. Ela não pode demorar muito, você tem que dar um impacto no leitor e fazer ele ficar tipo, meu Deus, não acredito. E às vezes, por exemplo, eu geralmente uso mais luta corporal nas minhas histórias. Tem com magia sim, mas eu acabei ainda não escrevendo muito essas cenas porque
geralmente alguns livros meus são mais corporais mesmo. E eu uso diálogo, por exemplo, a minha protagonista tá lutando contra algum ser e eu uso, tipo, o par romântico dela ou, tipo, um amigo dela conversando, sabe? Enquanto eles estão lutando, sabe? Provocando a coisa. Eu gosto de fazer isso, mais ou menos. Eu fiz isso num livro só, mas quando tá lutando entre si, aí eu gosto de usar diálogos pra, tipo, provocar, sabe? E eu assisto vidinhos de autodefesa, porque é muito bom, é Tudo. muito bom. Isso tudo é sempre útil. Porque você sabe como que defender, tipo, esses dias eu vi um que era do autodefesa de puxar o cabelo, que você vira com o cotovelo. Daí eu falei assim, nossa, gente, que interessante colocar isso numa cena. E aí eu já fui lá e coloquei já. Porque é porque você olha, você vê, é rápido, e daí você fala, nossa, vou descrever isso, e fica muito coeso, sabe? Eu também uso o Sim. cheiro, o som, o tato, que nem a Elisa falou. Tipo, o tato, por exemplo, se tô num terreno de lama, um terreno de alguma coisa, e o meu Sim. protagonista cai, eu falo que a lama, tipo, quase afogou ele, está chovendo, alguma coisa assim. Eu gosto bastante de usar isso também. Vamos lá. Romance. Depois de ação, a gente sempre tem. Quer dizer, a maior parte das fantasias, dos textos em geral, ele vai ter um romancezinho ali. Só que eu não tenho o hábito de escrever isso no meu. Ou se eu escrevo, eu coloco de um jeito muito breve. Então, já que nós temos aqui outras pessoas que o fazem, por favor, tomem a palavra. Então, posso começar? Sim, por favor. À Então, vontade. como é que eu trato de romance misturando com o livro, que no meu caso, é fantasia, né? Eu acho que romance é uma coisa que movimenta muito a história, não do jeito principal, assim, como o foco vai ser o romance, mas é uma coisa que deixa e pode ser um elemento a ser usado a seu favor para deixar os leitores mais animados, ou mais é, esperando por aquilo e querendo ler os capítulos mais rápido para saber o que acontece. Eu acho que inserir romance tem muito disso. Então, quando você vai construir um romance, eu acho que, a não ser que seja um romance que já está de cara, assim, você já explicou ele desde o começo, você tem que construir elementos que vão levar aquele romance. Por mais que seja, tipo, às vezes muito óbvio que vai ter um casal naquele livro, é muito gostoso você ler essa construção essa tensão que você cria antes deles ficarem juntos, porque eu acho que isso é o fundamental em qualquer romance, porque faz os leitores torcerem e quando eles ficam juntos, vibrarem, ficarem muito felizes. Eu acho que isso é muito, muito importante. E uma vez me perguntaram como é difícil descrever cena de beijo, sem que fique parecendo uma coisa totalmente, sei lá, igual a Carol falou, brega. Eu não sei se vocês já viram a série How I Met Your Mother, mas tem um episódio que o personagem principal da série ele conhece essa menina e aí ela fala pra ele: o melhor do beijo nem é o beijo em si, é o que eles chamam de drum roll, que é aquilo que é batida da bateria, né? Que é aquela antecipação que tem antes do beijo. E isso em livro é totalmente o que acontece. Se você quer escrever uma boa cena de beijo, você tem que escrever a antecipação que está acontecendo ali antes, mais do que o beijo em si. Assim, depois que eles se beijam, pronto, acabou, beijou, acabou. Mas aquela construção da tensão dos personagens, sei lá, falando seus sentimentos, ou então criando, ou então entrando naquele crime, etc. Eu acho que é o que faz acontecer a história. E desde então é o que eu uso. Assim, quando eu vou construir uma cena de beijo, uma cena de romance, você tem que construir essa antecipação, você tem que fazer os leitores começarem a curtir por aquele casal, a torcer por aquilo, e na hora que eles se beijam, é tipo assim, uau, nossa, foi tudo aquilo que eu esperei o livro todo para acontecer. Criar atenção, né? Uhum. Eu
não tenho uma construção de romance muito no começo da história. Na realidade, ela vai acontecer agora no segundo volume, que é o que eu estou escrevendo. E são... Ao longo do meu texto inteiro, eu trabalho só 2 romances de forma muito ativa, que é o que vai acontecer agora no volume 2 e o próximo, que é do volume 3. E eu também... É outra coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer, uma progressão decente, mas eu já tenho uma ideia geral de como que eu vou fazer, os eventos que vão levar. Nesse ponto, eu tô simplesmente apostando todas as minhas fichas em jogos de simulação de namoro para poder copiar algumas situações. Porque, assim, se eu for pegar É muito experiência bom. real, né, minha, ia ficar um troço muito surreal, porque, assim, Não. não faz muito sentido a forma como eu conduzi os meus. Os meus também não. Ai, meu Deus. Você quer falar, Bia? Quero. Então, eu acho que o romance principal, você tem que fazer o leitor acreditar naquilo. Então, eu não gosto muito eu não gosto, na verdade, de nada, né? Da protagonista se apaixonar pelo cara que ela só viu uma vez na vida e nem falou Isso com ela. não dá. Eu odeio Não. isso. Realmente. Gente, tudo Realmente. bem. Esse negócio Sim, de paixão à primeira vista é tudo o bem você achar cúmulo. o cara mais lindo da vida, mas fala isso. Nossa, ela achou o cara, tipo, meu Deus, mas não fala que, ai, tipo, já tô apaixonada e totalmente iludida. Você pode achar as pessoas bonitas, obviamente, e gostosas, vai saber como que tá. Mas não se apaixonar. Eu não gosto disso. E, por exemplo, eu tenho um livro que não é esse que vai ser publicado, que a protagonista e o interesse romance dela nem se beijam no primeiro livro. Eles nem acontece isso, tipo, pra vocês terem noção do quanto eu demoro pra fazer o romance. Eu acho que tem que ter muitas cenas Sim. juntas, muita coisa acontecendo com os dois. Eles construíram uma amizade primeiro. Não precisa ser aquela amizade, tipo, brother, sabe? Mas ter alguma coisa ali. E eu gosto até de triângulo, sabe? Eu gosto, mas eu não gosto de fazer. Eu acho meio complicadinho fazer. Mas quando eu tive que fazer, eu falei assim, não, então vamos colocar representatividade nisso, porque não dá pra escrever romance só Ai, com 2 sim, caras por querendo uma favor. menina. E aí, o que eu Ai, fiz? Eu coloquei 2 caras ainda, que eu gosto disso, mas eu coloquei uma mulher também, um interesse romântico numa mulher também. E eu gosto de fazer isso, porque as pessoas não são só homens e Sim. mulheres, sabe? Não sei. Então, a minha protagonista desse livro que vai ser publicado, ela gosta de pessoas, entendeu? Então ela tem o interesse feminino também ali, que eu acho assim, eu adoro, né? Porque é muito legal. Assim, tipo, nunca fiz isso na vida. Eu nunca tinha escrito assim, apesar de ter personagens LGBT, né, nas minhas tramas, nunca tinha sido uma protagonista ainda. Então, escrever uma protagonista bi, eu me inspirei muito em The Hundred, sabe? Que tem a Clark, que ela é bi. E eu acho isso muito legal. E é representatividade, né? Tem que ter. Sim, eu. E a Elisa falou certo da Se a emoção antes do beijo, é tipo o principal. gente falar de representatividade, a gente vai entrar Sem fim. Vai. num buraco negro, porque tem muita gente que me assiste e que não concorda com isso. Sério? Sério? Sério, que acha o cúmulo ele ser impedido de transformar o seu personagem branco e loiro em um personagem preto única e exclusivamente por causa de representatividade e não consegue entender todas as questões auxiliares a isso. Ai, gente, Eu acho isso meio horrível. complicado, por exemplo, igual vocês falaram aí. Eu sou hétero, né? Infelizmente. Mas. Infelizmente. Mas eu sempre tento me policiar, porque, querendo ou não, por exemplo, a gente geralmente escreve sobre a nossa realidade também, né? Então, querendo ou não, eu tento me policiar de ter essa inclusão também nos meus livros. Às vezes, quando eu comecei a escrever o livro, eu pensava assim, nossa, todos os meus personagens têm que ser brancos, todos eles têm que ser loiros. Eu era mais nova também, né? Tinha 14 anos. E todos eles têm que ser assim e tal. E aí eu falei, gente, não vai dar certo, né? Porque vai ficar muito sem graça. Tipo, todo mundo igual.
Então, eu acho que ter representatividade é uma coisa muito importante também, é uma coisa que pouca gente faz no livro de verdade. Então, por exemplo, no meu caso, por mais que eu seja hétero, tem como você inserir no seu livro elementos que são fora da sua realidade e contar deles de uma forma super normal, entendeu? Tem gente que tem dificuldade com isso. Então, Claro, tem autor que fala assim, eu não quero forçar a representatividade no meu livro. Gente, Gente, mano, é, eu escuto, eu falo assim, querido, mas você tá representando o mundo. de pessoas normais. deixa eu te explicar. Você Sim. não vive num mundo onde só existem pessoas brancas, Loiras. Loiras, de olho loiras, dos claro. olhos claros. A vida não é assim. Isso não é o chá da Barbie, Né? nem a Barbie mais, é só branca e magra, entendeu? Realmente, eu não vejo um problema efetivamente. Eu não acho que não tem que ter personagem branco. Tenha. Não tem diferença. O que eu estou querendo dizer é que, assim, qual é o problema do teu Sim. personagem ser preto? E por que que você tá forçando a barra se essas pessoas existem? É que nem a Ariel Negra no live action. Eu fiquei desesperada. Ai, gente, não vamos. Se a gente ficar entrar nesse nesse assunto, a gente vai buraco. ficar aqui o dia todo. Vai ficar o dia todo. Exato. Então, eu vou. Peraí, que eu tô me recuperando. Ai, Jesus. Bom. Tá bem. Ok, a gente precisa falar. Tem mais alguma coisa pra gente falar sobre o romance? Não, A gente eu tô foi de pra outro boa. assunto. A gente pulou um assunto totalmente diferente, mas tudo bem. Desculpa, gente. Acho que a gente. Não, tá super tranquilo, tá? Tá super de boa. Você puxou um bom ponto. Mas é que se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar muito tempo aqui. Vamos passar ele. Talvez para um outro chá da tarde. Mesmo que você saiba fazer tudo isso, que você seja um ótimo construtor de histórias, um escritor excelente, você ainda vai lidar com uma coisa que eu não conheço nenhum que nunca tenha tido, Real. que é o bloqueio criativo. O bloqueio criativo é quando você olha para o teu texto e por mais que você saiba o que vai acontecer a seguir, você não consegue escrever. É quase como se você não conseguisse identificar que palavras que você vai usar para escrever aquela frase. Uhum. Ou tudo que você escreve, tipo, parece ruim. Qualquer palavra assim, você fala, não, pelo amor de Deus, e apaga tudo. Então, é aquele lance. Eu acho que antes de você tentar resolver, você tem que identificar por que que você está com esse bloqueio. Tá acontecendo alguma coisa na sua vida? Não. Você está gostando do rumo que a tua história tá tomando? Tô. Então você tá se cobrando demais? Talvez. Meu caso é sempre esse. Eu me cobrando de um bagulho que talvez não dê pra ficar perfeito. Que vai ficar perfeito lá pra frente, depois que você rever várias vezes. E aí você fica tão entranhado as coisas que eu escrevo não estão tão boas, que você estaciona de vez e fica 3 meses sem escrever. Sim. Já fiquei anos. Sim, exatamente. Você também tem que ver, e aí, o que está acontecendo na minha vida? Pense desse jeito, identifique primeiro o teu problema, para depois você identificar como é que você soluciona. Porque se seu problema é psicológico, tá acontecendo alguma coisa na sua vida que você não tá conseguindo concentrar, primeiro você vai ter que resolver aquele problema para depois voltar pro teu livro. E se o teu problema for, e agora eu não sei em que ponto eu vou escrever daqui para frente, senta, faz aquele esqueminha que eu falei, que ele funciona para quando você tá sem criatividade. Senta, escreve tudo o que você quer fazer, tudo que você quer falar do livro, e escreve. Escreva, mesmo sem vontade, sem inspiração.
e depois você volta na história e reorganiza os seus pensamentos. Revisão é tudo. Sim, Revisão é tudo. é É porque você vai precisar tudo. fazer. Eu tenho um método diferente, não que seja eficaz, porque eu acho que bloqueio criativo acontece muito comigo, tipo, sempre. Eu geralmente escrevo os capítulos quando eu tô muito inspirada. Quando eu tô inspirada, é tipo assim, só sai. E é muito estranho isso. Eu acho que todo mundo deve sentir isso, que todo mundo que escreve sente. Quando você tá muito inspirado, você senta e sai aquele capítulo perfeito, assim. Você fica, nossa, nem acredito que eu escrevi isso aqui em 3 horas. Mas quando você está com bloqueio criativo, e principalmente quando você é um autor que você está publicando o seu livro, ou que ele já está na plataforma, você sente um pouco de pressão de postar logo para os leitores não desistirem de você. Isso acontece. E você tem que saber lidar com essa pressão. E geralmente essa pressão pode te dar um bloqueio criativo, porque você está tão pressionado naquilo, de que eu preciso postar, porque senão eles vão ficar tristes, eles vão deixar a história pro lado, e aí você acaba tendo um bloqueio criativo. A forma que eu encontrei de, não que funciona toda vez, porque, né, tem vezes que é pior, tem vezes que é mais fraco, mas a forma que eu encontrei de sair do bloqueio criativo é escrever uma coisa totalmente fora daquilo que eu estou escrevendo. É como se, por exemplo, se você fosse escrever uma história, começando ela agora, e aí você vai escrever qualquer coisa sobre um personagem X, ou então uma cena X que você acha interessante, e uma coisa que você não vai postar, ou então que você nem pretende continuar, mas você escreveu um pouquinho daquilo ali. Eu acho que a partir do momento que você tira o foco daquilo que você está pensando tanto em escrever e escreve uma outra coisa e ainda está escrevendo, ou seja, você ainda está melhorando a sua habilidade, né, e tipo, fazendo a sua cabeça funcionar para enredo, etc., ele sai um pouco do bloqueio criativo, ele tipo tira um pouco da sua cabeça e aí, querendo ou não, você consegue voltar para sua história depois. Eu, pelo menos, consigo fazer isso ainda. E acho que é isso. Eu acho que bloqueio criativo você só tem que aceitar que você vai ter. Eu acho que você não pode ficar se cobrando muito, igual a Carol falou, de meu Deus, eu não tô conseguindo escrever. E uma hora você vai conseguir escrever, independente se vai ser daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a um mês ou daqui a um ano. Você tem que ser gentil com você mesmo, porque escrever não é fácil, por mais que possa parecer. É uma coisa que demanda muito tempo, demanda muita cabeça, tem que pensar demais. E às vezes, igual a Carol falou, você está exausto, tem coisas da sua vida que está acontecendo, então você está com muita coisa na sua cabeça, e na hora que você precisa aliviar aquilo, você não consegue. Então, se você tem bloqueio criativo, é normal, sabe que é normal, e sair dele é só você parar de pensar demais na história. Eu acho que se você pensa muito, muito, muito naquilo, na hora de escrever, acaba não sendo tudo aquilo que você quis que fosse, e aí você fica meio decepcionado, pelo menos comigo. Isso acontece muito. Então, eu tinha muito bloqueio criativo antes de eu me programar para escrever todos os dias, gente. Nas primeiras semanas foi horrível escrever todos os dias. Eu não conseguia, saía tudo ruim, eu odiava tudo, parecia que não estava fluindo, mas depois de umas 2 semanas, vamos falar assim, eu vi, tipo, o bloqueio daquela história sumir, porque eu escrevo várias histórias ao mesmo tempo. Eu tenho um pequeno Isso ajuda. Eu tenho um pequeno probleminha, eu não consigo escrever só uma história ao mesmo tempo. Eu sempre tô com 2 ou 3 em andamento. E uma é a que é central, sabe? É a que é a principal, que daí eu tento escrever todos os dias. E sumiu, tipo, eu escrevi essa história em 27 dias, contando assim os dias só que eu escrevi, né? E entre 1 mês e pouquinho, quase 1 mês e meio, sabe? E foi a primeira parte dela, né, eu não terminei ela. E, tipo, eu vi muito progresso, sabe, em tentar escrever todo dia. Então é um exercício muito complicado primeiro, mas aí eu via os outros escritores falando que escrevia todo dia e que tentava escrever todo dia. E aí eu acabei tentando fazer isso, né. A Maria Vitória, de Sob a Capa Vermelha, escreve todo dia. A Camila, de Heróis Involuntários, da Delirium, escreve todos os dias. E elas sempre falavam que isso ajudava muito. E eu vi comigo isso acontecendo, sabe?
Óbvio que tem histórias que eu demoro um monte de tempo escrever, mas quando eu pego uma pra escrever todos os dias é assim. E quando eu entro no bloqueio, eu tento ler muito ou assistir série, que é do gênero ou não tem nada a ver. Isso não importa. Mas é alguma coisa que eu goste e que me instiga a pensar, sabe? Às vezes eu tô lendo uma cena e eu começo a imaginar outra totalmente diferente, não tem nada a ver com aquilo que o personagem do livro que eu tô lendo, mas aí eu desvendo o que eu tenho que fazer no livro para o bloqueio acabar, sabe? Aí eu paro de ler e já vou escrever. Geralmente isso acontece bastante comigo. E os bloqueios geralmente é porque eu coloco muita expectativa naquele capítulo. Eu tô agora com um capítulo para ser o último capítulo do livro que eu tenho que escrever para enviar para a editora, e eu tenho que escrever aquele capítulo. E eu tô botando muita expectativa nele, porque ele é um capítulo de luta e ação e perseguição e uma coisa meio caçada, sabe? E eu tenho que fazer os outros personagens secundários meio que aflorar, sabe? O leitor se importar com eles e conhecer mais deles. Então, eu tô botando muita expectativa nele. Então, às vezes é isso que acontece, o bloqueio. Você colocar muita expectativa naquele capítulo, naquela cena. Sim, com certeza. Mas e você, Leandro? O meu bloqueio criativo tá funcionando mais ou menos na mesma base que a da. Meu Deus. Bia, Bia. Isso, Bia. Me desculpa. imagina. Eu tô escrevendo todo dia, eu não tô tendo muito problema em progredir com a minha história por causa disso. Antes, quando eu não fazia isso, eu também tinha muito problema. E geralmente, quando eu tenho um caso desse, eu pego pra ler as coisas que geralmente me inspiram mesmo. Eu nunca tive um episódio grande de bloqueio criativo. Eu sempre consegui chegar no final com as coisas que eu comecei, mas eu lembro que antes era um problema que eu tinha com muito mais frequência do que hoje em dia, por causa do hábito de escrever diariamente. Uhum, Sim. é. Nesse caso, Gente, é a resolução dos problemas para bloqueio, escrever diariamente. Depois que você pega a manha. não, tudo bem. Mas, por exemplo, nesse caso, eu acho que não ia funcionar pra mim de escrever todo dia, porque eu não tenho tempo, às vezes, de escrever. Tem dias que é mais fácil pra mim, principalmente agora, por exemplo, no meu caso, agora eu tô fazendo TCC. Então, eu tenho que escrever TCC. Ah, Então, e é uma coisa que, tipo assim, toma muito seu tempo, você tem que fazer muita pesquisa, você tem que ler muito daquele tema que você está escrevendo. Então, tipo, na hora que você vai escrever, chega um ponto que você tá muito cansada já mentalmente de ficar lendo, de ficar pensando e não flui, assim, entendeu? Então, pra mim, acho que a faculdade, desde que eu entrei na faculdade, atrapalhou muito, porque demanda muito do meu tempo. E eu estudo e trabalho. Então demanda muito do meu tempo, de eu sair, ter que pegar ônibus, essas coisas todas, e na hora que chega em casa você tá tão cansada que, tipo assim, você nem tem cabeça pra pensar. Então, pra mim, pra escrever, é basicamente quando bate a inspiração. Se bate a inspiração, eu preciso sentar e escrever. Porque senão, depois, minha filha, fica muito difícil de fazer fluir. E quando trava, é tipo assim, você se força a escrever, mas sabe quando você escreve e você fala, tipo, tá, ficou ok, mas não é assim que eu queria que tivesse ficado. Isso acontece muito comigo, acho que eu sou meio perfeccionista nisso. Eu consigo fazer isso que a Elisa tá falando pelo simples fato de que quando eu termino o capítulo 3, eu volto no prólogo e eu reviso ele. E eu faço isso com todos os capítulos. Então, os meus textos, eles são constantemente revisados. Então, às vezes, mesmo que eu não esteja escrevendo um capítulo novo, eu tô lendo um antigo para que ele fique no ápice do refinamento. E assim, eu acabo. Eu não digo que ganhando. É isso mesmo, eu acabo ganhando tempo, porque no final, quando eu terminar o texto, quando eu terminar o livro, eu vou ter que realmente Sim, voltar e revisar. Então eu faço no meio tempo enquanto eu tô bloqueada, que eu não tô conseguindo tocar. Mas acontece muito isso. É aquele negócio, quanto mais velho você fica, mais responsabilidades você tem
Quanto mais responsabilidades você tem, mais difícil fica de escrever. Sim. Então, quando bate a inspiração, às vezes, literalmente, você precisa ir no fórum. Não sei por que eu Acho que é falei feeling, fórum. não? Não, fórum mesmo, de você ir até o local do fórum, sabe? Mas é isso, às vezes você tá ocupado, você tá afim de escrever, talvez eu indicaria que você tenha algum caderninho, alguma celular. coisa à mão pra Eu sempre você escrevo no não celular perder a quando eu tô em algum inspiração do lugar, momento. assim. É, É, Eu faço a Isso. mesma coisa, só que eu gravo uma eu também nota escrevo Ai, no celular, sim! assim. no guardanapo. Gente, é muito legal. E, principalmente Ai, quando eu você nunca fiz começa, isso, tipo, a agora eu atuar vou fazer. aparecendo, sabe o que você tá falando? Aham, Muito engraçado. exatamente isso que eu faço. Na frente do espelho é o Nossa. melhor. Na frente do espelho. Não, tem um personagem meu que eu super adoro fingir que eu sou, Sim. assim, quando eu tô falando. É coisa de doido. Aham. Não, sim, super. Um alter ego, né? Não, eu anoto literalmente em qualquer lugar, então de vez em quando, porque até a tendência é me acumular, fazer muitos acúmulos, principalmente papel, porque eu desenho ainda por cima, então qualquer coisinha que eu desenhe, eu vou enfiando as coisas no meio de umas caixas, e quando eu olho o meu quarto tá uma zona, eu falo, ok, hoje é o dia dos papéis, e eu fico o dia inteiro pegando pedacinho de papel em tudo quanto é canto do quarto, lendo o que tá escrito, para só depois jogar fora. Ai, Carol, eu te entendo. Por isso que eu criei um fichário. Agora eu peguei um fichário, aí tudo que eu colocar de escrita eu coloco no fichário. Aquele é o fichário das escritas, de vários livros, tipo ideia, plot, alguma coisa assim. E funcionou bastante. O que funcionou para mim foi ter trocentos cadernos que eu posso usar do jeito que eu quiser. E eu não confundo com os meus cadernos de faculdade, porque os meus cadernos de faculdade têm exatamente a mesma estampa de capa com só uma etiqueta falando a matéria. Nossa, os meus nem isso. Deixa eu ver. Não, os meus. E eu tenho o meu caderno de rascunho da faculdade e o caderno que eu uso para estudar. Para eu não. Pra eu não. Sim. Eu sou assim também, eu separo tudo. Porque a possibilidade de eu escrever, de eu desenhar um coração e escrever gramática é gigante. E aí eu não vou conseguir estudar por ali depois. Mas organizar os pensamentos, ter uma rotina de escrita. De escrever, né? Eu vou tentar fazer Também, isso. depois. Escrever Vou todo tentar por dia. 2 semanas. Depois dessa dica. Ver se der certo. Sempre tem os dias que é um tormento, que é tortura, entendeu? Você não consegue. Mas depois dá certo, gente. Sério, eu não achava que dava. Olha, eu só escrevia com inspiração também. Eu só fazia isso. E agora. Agora não, né? Porque agora eu tô revisando, né? Então é outras coisas. Vou fazer Mas isso. é muito bom, faço. Porque meus leitores, tadinho, eles sofrem, viu? Porque só tem capítulo quando eu tenho inspiração. Se não tem inspiração, não tem capítulo, entendeu? Aí tem dia que, tipo assim, sai 2 capítulos de uma vez. Tem dia que fica assim, 1 mês sem capítulo. Mas Ai. faz parte, eles entendem, inclusive fanbase dos Guardiões, caramba, o que foi aquilo? É grande. Não, a votação Pois é. não foi a votação, Verdade. foi um massacre. Eu fiquei, gente, eu achei que eu ia receber no máximo uns 40 votos, 60, estourando. Cara, 75 votos, 60 só de Foi isso 75 tudo? votos e 60 só seu. Nossa, não sei nem por que eu tô reagindo, ela já me Não. contou isso. Meu Deus! Não Eu acho sabia que é disso. muito impressionante mesmo. Então, né, o Leandro tá acompanhando comigo. Chocada. Ai, Elisa, você tem que enviar o seu livro pra editora lá, Elisa. Aí, ó, você tem leitor pra comprar, eles vão comprar Exato. tudo. Eu falo pra você.
Os meus leitores são muito fiéis mesmo, tadinho, adoro eles. Nossa senhora. E a gente nem falou disso, né? Porque leitor é também a base da história, o leitor que faz a história acontecer. A gente tá falando um monte de coisa aqui, tem que fazer isso e isso, mas se você não Então, tiver sim leitor, e você não. não tem É história. verdade. E se apegue verdade. àquele um leitor que gosta de você. Um só. Ninguém precisa tenha um leitor fiel que já vale por Verdade. 100. Porque não adianta nada você ter Sim. Uhum. você ter 26 leitores e eles cada um parou em capítulo, sabe? Um leu até o capítulo 5, um leu até o capítulo 10 e assim por diante. Mas fanbase Isso é dos real. Guardiões, tô chocada. Foi efetivamente um choque. E olha que eu nem sei como que isso aconteceu, assim, eu nem divulgava muito. No começo eu divulgava, assim. Mas eu nem acho que talvez seja por pessoas que leem e passam uma pra outra, né? Porque eu, Nossa, de divulgação assim, eu sou péssima. Eu sou péssima de divulgar, gente. Eu mando lá, falo, meu livro aqui, gente, vão lê, das por minhas sair favor. correndo. Só. Eu não sei fazer mais nada além disso. Então, tipo, só aconteceu mesmo. O que eu comecei a fazer, que eu senti que repercutiu, o TikTok, gente. Não zoa eu, tá bom? Mas Imagina! o TikTok, eu iniciei o TikTok recentemente. E agora eu tô com 1.400 seguidores. E, tipo Nu? assim, foi muito, gente. Eu fiquei muito feliz, sério. E aí agora eu comecei a falar sobre o livro, né? E Arrasou. tá pouco. Mas tem muita gente, tipo, meio interessada, sabe? E TikTok, mano, eu amo essa rede social. Eu tava no YouTube, né? Mas, não sei, TikTok me conquistou de uma forma, assim, que o YouTube quase abandonei. Vou voltar, mas TikTok tipo, tem uma gama de leitores dentro de lá que é enorme, tipo, muito grande. Eu comecei a ler, a cotar Corte de Espinhos e Rosa por causa de lá, porque eles são leitores vorazes e tem muita visualização. Tipo assim, eu conheço gente Olha. com 63 mil seguidores. Nu? E só fala coisa de livro, gente. Sim. Fica Nossa. fazendo nossa, que da hora. cosplay, sabe? Essas coisas assim. Por Achei exemplo, maneiro. tem um vídeo, um TikToker meu que eu fiz da Clary, Eu sabe? vi. Shadowhunters. Eu vi, ficou muito massa. Porque eu tô ruiva. E deu. Agora tá com 83 mil visualizações. Nu? Tá Então, doida? tipo, eu fiquei muito assim, TikTok é vida. Se você é escritor e gosta de fazer as coisas, tipo, de falar de livro e, tipo, assim, e não tem muita vergonha, porque eu tenho vergonha, né? Mas lá não tenho cara de pau. Aí é muito bom. É muito bom. Um jeito bem legal que eu achei de divulgar meu livro foi tatuar. Eu tatuei meu Nossa, eu livro também tenho vários. no meu É braço. verdade! E aí, quando Nossa, as muito pessoas me lindo. perguntam, tipo assim, que tatuagem diferente que é? Eu falo, é do meu livro, vai lá ler. Eu tenho uma também, mas a minha é mais normal, é uma rosa. Então, Ah, não sim. é tanto assim. Eu ainda vou fazer quando eu tiver Nossa, dinheiro. vale muito, porque você vira a sua própria publicidade. Você tá andando na rua, você tá a própria publicidade ali, ó. Eu não Seu vou livro. fazer do meu Sim, livro, eu vou fazer exatamente. do mundo de RPG, que é o mundo que passa o meu livro. Mas já funciona. Eu com Você meu criou um noivo. mundo de Aham, a RPG gente tem uma no apostila. seu livro? Jesus. Que legal! Nossa, que legal! Os meus livros, eles se passam na Terra, mas é numa Terra, tipo assim... Tudo acontece naquela Terra, mas é em mundo de bolso, sabe? Realidades paralelas dentro. Umas coisas Nossa, assim, gente. sabe? Tipo assim. Meu texto funciona de uma forma que, tipo assim, Que é mais ou legal. menos nesse mundo, mas tudo que der pra dar errado acontece. Eu não tenho muita inspiração pra criar um mundo alternativo todo do zero, que nem a Carol ou outros autores que eu vi. Então eu simplesmente trabalho com elementos da realidade e vou alterando pra fazer sentido dentro do meu mundo. Mas é aquele negócio, eu não criei um mundo sozinha. O meu noivo, ele me dá. Só que eu sou muito boa de resolver problema. E aí a base da apostila foi ele me dando problemas que eu precisava encaixar e resolver. E eu fazendo serviço de RH de mundo pra Ah, fazer tudo combinar, sabe? Uhum. eu tô com. Amo. Pode Não, falar. e é isso. Eu quero E é isso. eu quero tatuar o logo do Atos.
no seu universo. Eu acho Que assim, legal. O meu livro Ô, não Carol, onde está tá seu livro? publicado. Por enquanto, não. É, Ele não. não Ele está. só vai. Eu Agora eu aceito quero ler. betas. Ah, eu quero ler, pode mandar pra mim, sério, eu adoro ler. Eu sou beta do Ítalo, não sei se vocês conhecem, Não que conheço, faz mas capa. é sempre bom. Ítalo, Não, manifeste-se no comentário se eu você estiver gosto. no YouTube. Se você não tiver, depois a gente faz uma menção honrosa. Eu vou deixar as redes sociais de quem quiser aqui, mas eu vou deixar principalmente o perfil do Wattpad para quem quiser acompanhar as histórias de cada um, com exceção de mim. Todos eles têm. Todos Ai, eles não. Tem Bia. ai, eu tenho, mas gente, eu não quero não. Deusa das Sombras é horrível. Eu escrevi com 14 anos. É horrível a história. Não. É melhor. pode deixar o Instagram também. Eu sempre deixo os leitores me seguir no Instagram, porque, né, é um canal. É porque, tipo, o Wattpad, ele tem aquela caixa de mensagens, só que eu esqueço daquele negócio. Então, às vezes eu abro lá, tem, tipo, 1000 mensagens e eu nem respondi, é porque eu sou lerda mesmo. Aí eu falo, gente, me segue no Instagram, que se você quiser falar comigo. No Instagram eu vejo todo dia, né? Eu tô sempre no Instagram, viciada. Então, manda mensagem pra mim no Instagram que lá com certeza eu vou te responder. Então, deixa no meu Instagram aí, porque se alguém quiser falar comigo, vai me achar mais fácil lá. Mas deixa o Dotpad também, claro. Você lê, deixa o Dotpad e deixa o Wattpad, deixa o que mais? Quer que deixe o Instagram também? Pode deixar o Wattpad no Instagram. De vez em quando eu dou a louca e posto um desenho ou uma montagem lá. Inclusive, ele é muito bom nisso, senhores. Tá montando a capa do meu livro. Bom, se eu tivesse que dizer alguma coisa pra alguém que tá começando agora, eu diria: não desiste. É difícil no começo. Quando você começa a escrever e depois de muito tempo você lê as primeiras coisas que você escreveu, você fala, meu Deus, que coisa horrível, que é isso? Eu escrevi essa coisa horrível. Então ninguém nasce sabendo escrever. Escrever é questão de prática e é questão de leitura. Então não cobra muito de você se você está começando a escrever agora, porque com certeza todo mundo que você conhece, todos os autores famosos que você conhece, eles tiveram com certeza que escrever e mudar e se adaptar a questões diferentes para conseguir entregar aquela história que você está lendo. Então, não é fácil, mas você consegue, você chega lá. Eu também diria não desista e seu primeiro livro vai ser sempre horrível. Sempre. Mas você tem que escrever ele e terminar para você conseguir. Ele é fundamental para sua melhora. Tipo, ele é fundamental. Sério, meu primeiro livro. Meu Deus. Nem era a Deusa das Sombras no Wattpad, pra vocês terem noção. O negócio era pior ainda. Eu diria, eu vou ser menos positiva e eu vou pensar pelo outro lado do escritor iniciante. O teu livro a tua ideia pode ser muito boa, mas você não é um gênio. Estude, trabalhe a tua história, porque eu vejo muita gente que acha que só escrever aquela história é o suficiente Sim. para ser um bom escritor. Não, para você ser um bom escritor, você tem que dominar as técnicas, você tem que dominar o teu público enquanto escreve. Entendeu? Então, não se ache um grande gênio, porque isso vai empacar o teu desenvolvimento enquanto escritor. Sim, humildade é tudo, né? E também tem gente que. E a questão também de você saber valorizar os seus leitores. A partir do momento que você dedica um tempo seu para você conversar com eles, para você responder os comentários, para você interagir com eles, eles vão se sentir como parte daquilo, como eles querem se sentir. Acolhido. Então, é muito importante também, independente se você tem 8 leitores ou 80 ou 80 mil, você sempre tem que você tem que sempre mostrar sua gratidão para eles, porque são eles que fazem a sua história acontecer, e são eles que futuramente, se eles forem comprar os seus livros, são eles que vão comprar, são eles que vão passar para contar para outras pessoas, e eles com certeza vão falar se você é um autor legal que conversa com os leitores, ou se você é um autor que, tipo, simplesmente não tá nem aí pra isso. E aceitar críticas. Críticas Exatamente. construtivas. Isso. E ser seu pior Aceite e melhor crítica. crítico.
Porque não adianta você achar que o seu livro tá maravilhoso, sendo que, tipo, tem uma parte sua falando que não tá, que você sabe disso, mas você ter preguiça de, tipo, melhorar ele e, tipo, mudar totalmente. Eu apaguei milhares de livros e recomecei do zero. Gente, aceitar a crítica. Leandro, você tem alguma coisa para falar para iniciantes? Tenho. Olha só, você vai começar escrevendo, você escreve qualquer coisa. Você pode começar do meio, você pode simplesmente escrever várias coisas aleatórias relacionadas ao mundo que você está criando. O que importa é você estruturar ele muito bem. Transforma esse seu mundo numa coisa que você conhece de ponta a ponta antes de você começar a trabalhar ele de verdade. E depois, quando você finalmente terminar de escrever seu texto, ou de pelo menos botar todas as suas ideias em ordem, você sempre pode reescrever quantas vezes forem necessárias até você achar que tá bom. Realmente. Também é. Reescreva, não se sinta mal. Você não se sinta mal de refazer. E com refazer não é mudar a sua história inteira. Exatamente. Porque isso está vindo do cara que diz para você reescrever a história e ele já tá no segundo dígito das Reescrever é versões da mesma doloroso. história. Então, assim, Não é fácil, não. É difícil, mas você tem que fazer. Gosto Então, da parte. Eu gosto da parte de reescrever a história, não sei. Tipo exato, é assim, você... importante. É que o complicado é que as pessoas acham que isso abala o ego da pessoa, sei. sabe? Você não é o gênio que você acha que você é. Ah, gente, é isso é tão verdade. legal, porque, tipo assim, tem umas cenas que eu acho assim, eu não acredito que eu escrevi isso, tá muito bom. Aí tem umas que eu falo, não, tá muito ruim, eu tenho que reescrever isso. Mas você se surpreende e as cenas negativas que você não gostou, não é, tipo, pra te diminuir, é pra você falar, não, eu consigo melhorar. Minha cabeça agora, gente, eu posso fazer isso aqui 1000 vezes melhor. E eu gosto muito de revisão, gente. Ó, você ter o livro escrito é difícil. Quando você tem alguma coisa no Word, palavras escritas, você revisar, para mim, é muito mais fácil, muito mais gostoso do que escrever do zero, sabe? Sem ter 1000 palavras, assim. Concordo com a Bia. Eu concordo foda com a Bia. Eu acho que sair de dentro da cabeça é a parte mais difícil. É bem difícil. E cada livro meu é tipo assim, eu posso estar escrevendo na primeira pessoa, gente, mas cada livro vai ter um tipo de narração. Por exemplo, esse que vai ser publicado é mais fluido. Aí o que eu tava escrevendo agora, eu senti ele mais maduro, tipo, uma escrita mais madura, não porque eu mudei muito, mas porque a história pedia isso. Eu narro a minha história de um jeito muito confuso para acompanhar à primeira vista, mas depois acaba ficando mais fácil para você. Porque eu narro a história no presente, no passado e troco de personagem mais do que de meia. Então, gente, nós vamos finalizar esse primeiro cafezinho. Foi um prazer estar com vocês, meninos. Foram conversas bem edificantes e esclarecedoras. Eu espero que você que está ouvindo agora faça bom proveito. E se você quer me mandar um texto seu para que eu leia e emita a minha opinião, e efetivamente eu vou emitir a minha opinião, boa ou ruim, manda aqui, eu aceito textos pelo e-mail e pelo Instagram. As minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Chama o seu amiguinho e fala para ele me assistir, porque eu sei que ele tá reclamando há um tempo para você que o pessoal lê o texto dele e fala que tá legal, mas não fala o que tá legal. Fala para ele mandar a história dele para mim. É isso, pessoal. Deixa eu falar então também uma última coisa. Eu também, então, vamos agradecer aqui a Carol pela oportunidade de ter juntado a gente nesse momento aqui, porque por mais que nós sejamos amadores, né, a gente sempre pode passar um pouco de conhecimento, às vezes, para as outras pessoas. Lógico que a gente não está aqui falando exatamente que vocês têm que seguir essas regras para dar certo, mas eu queria agradecer por você ter chamado a gente, por ter convidado e por ter sido um ótimo podcast. Eu gostei muito de participar e eu queria agradecer. Ai, obrigada, gente.
Obrigada, Elisa. Foi realmente um prazer ler a sua história. Obrigada pela confiança, porque eu sei que uma doida chegar para você no seu, no seu Facebook. Então, você quer mandar o seu projeto assim, assim, assim? Você quer me mandar o seu texto? Eu sei Verdade. que não é fácil. Eu sei que é muito tempo e muita dedicação para um texto para você mandar para alguém julgar. Mas eu acredito que com muito respeito e consideração tudo se consegue fazer. Com certeza. Também vou agradecer. Gente, muito obrigada pelo convite, viu, Carol? Nossa, sua iniciativa é maravilhosa e eu vou seguir completamente te acompanhando. Elisa, muito obrigada por me chamar. A gente se conheceu sobre a escrita também, né? Acompanhando os concursos aí. E, gente, muito obrigada, é muito bom. Sim. Eu adoro conversar com escritores, Aham. principalmente porque eu não tenho muito perto de mim, né? Então a internet me salva. E para você que está escutando esse Nossa, sim. podcast, que é escritor, que é aspirante, ninguém aqui é profissional também, eu não sou, eu tô longe de ser. Toda ideia é válida e basta você desenvolvê-la. Não, tô de boa. Eu só agradeço você ter me chamado também, né? Uma oportunidade ótima para fazer aí média, conhecer os outros. Sempre legal conversar com as Sim. outras pessoas, ver outros pontos de vídeo. É. E é claro, né? O jabá é sempre legal. Realmente. Faça um jabá em todo momento da sua vida que você achar uma brecha, faça uma propaganda do seu trabalho. Sim. Que eu tô aprendendo isso agora. Exato. É só nessa, eu fiz propaganda do meu livro, do meu trampo de capista. Só vantagem aqui. É isso, gente. Não esquece de deixar a sua xícara na pia. Não deixe em cima da mesa, na pia. E venham me assistir semana que vem. Ou sexta-feira agora. Porque eu vou publicar isso semana que vem, na quarta. Então, venham assistir a resenha de sexta-feira que vocês vão gostar. Ou talvez não, porque eu ainda não li o texto, então não sei se eu gostei. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau!